Olá, filhos do Deus Altíssimo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que esse dia seja um dia abençoado, que o Senhor possa falar comigo e com você essa manhã e que nós possamos direcionar a nossa vida na palavra de Deus, amém? Deus preparou uma palavra, gente, eu estou com a prótese, as palavras não saem direito, então vão aí interpretando. Hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Vamos nos alimentar dela e vamos dedicar esse dia ao Senhor, amém? Vamos começar com uma oração, vamos pedir para o Espírito Santo nos direcionar, nos dar o alimento, nos dar a sua palavra, abrir nossos ouvidos e falar conosco essa manhã. Seja bem-vindo, bem-vinda e fique nesse vídeo até o final porque o Senhor tem algo dele para você, amém? Senhor, nosso Deus, Pai amado e santo, nós queremos, Senhor, te dar, Deus Todo-Poderoso, a primazia da nossa vida, do nosso dia, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que venha com entendimento, com revelação, com a Tua palavra, com o Teu alimento. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor fale comigo, fale com meu irmão que está em casa. Depois quem for ouvir, assistir esse vídeo, Senhor, da mesma maneira. Que o Senhor possa ter preparado a porção diária para a vida de cada um. Abre nossos olhos, nossos ouvidos espirituais e principalmente o terreno do nosso coração para a Tua boa e perfeita palavra em nome de Jesus. Amada, a palavra de hoje está em João 6, a partir do 44, que diz assim: Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. No 48 diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e esses estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que devereis dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam um com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aquele que come a minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná, comida por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga. Depois há uma confusão e depois os discípulos prosseguem, né? Os discípulos dizem assim, portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvir isso, disseram: dura essa declaração, quem poderá compreendê-la? Aí Jesus percebeu que no íntimo dos seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras. Inquiriu-los: isso vos escandaliza? Porque acontecerá, quando virde o Filho do Homem
ascender para o lugar onde estava antes, até os discípulos, diante da declaração do Senhor Jesus, até eles estavam escandalizados com as palavras, nem eles compreenderam, nem eles. Assim também somos nós diante de algumas palavras, quando nós lemos ou quando ouvimos da boca de algum irmão, de algum ministro do Senhor, de algum sacerdote do Senhor. Algumas palavras vêm de encontro à nossa alma, à nossa carne, que combate algumas palavras do Senhor Jesus. Algumas palavras em nosso espírito não são aceitáveis à nossa carne, à nossa natureza humana. Mas Jesus continuou, por mais que eles começavam, houve então no 52 uma grande discussão entre os judeus, esbravejavam um com os outros. Então, assim, a palavra do Senhor, ela não é uma palavra doce, nem todas são assim doce, aceitável, nem todas são uma palavra boa de ouvir. A gente vê isso, muitas postagens, por exemplo, que vai de encontro e confronto à nossa carne, de confronto com o nosso eu. Elas não são tão curtidas quanto uma frase que diz: Deus está te dando vitória, o Senhor é contigo, você é vitorioso. Algumas palavras que nos faz nos sentir mais, como se diz, que faz que a nossa alma, que o nosso coração tem mais fácil aceitação. Mas nem todo o alimento é saboroso. Por exemplo, quando nós tentamos incluir na refeição de uma criança legumes, ou de um adolescente, né? De uma criança a gente ainda consegue, se a gente o criar assim, desde quando ele começar a ter alimento sólido, nós começarmos a colocar esses alimentos nas suas refeições, ele tem uma aceitação melhor. Mas quando é um adolescente, por exemplo, é difícil você colocar brócolis, você colocar uns alimentos que ele só olha e fala: eu não gosto. E você pergunta: por que você não gosta? Não sei, nunca comi. E assim é a palavra do Senhor pra gente que não teve um berço evangélico, que não foi criado nas leis desde o nosso nascimento, que já aceitamos o Senhor Jesus já com idade, com um pouco de maturidade. Tem alguns alimentos na palavra de Deus que não é aceitável de primeira, que nós rejeitamos, murmuramos, que nós, desacreditamos, igual os discípulos. Jesus viu que eles estavam desacreditados. Diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-las? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-lhes: isso vos escandaliza? Então, assim somos nós, os discípulos de hoje. Muitas das palavras do Senhor nos escandaliza. Muita da palavra, do pão que Jesus estava dizendo, é a sua palavra, o pão, porque ele diz assim: os seus pais comeram do maná e morreram, porque era um pão, um pão que alimentava somente o corpo. Era o pão, né? Não era a palavra de Deus, era um pão físico que Deus o alimentava fisicamente. Mas Jesus diz assim: porém, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná do deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Então, o pão verdadeiro que alimenta é a palavra de Deus. O pão que traz vida, e vida não só para os dias de hoje, não só para os dias físicos, não só para a nossa vida diária. Um pão que nos ensina, um pão que nos capacita, um pão que nos fortalece, é a palavra de hoje. Mas ela não só fortalece, nos ensina, nos dá vida aqui, mas também para a vida eterna. Mas dura foi essas palavras para quem não entendeu.
E muitas das vezes nós, como os discípulos de Jesus, como cristãos, é difícil entender algumas palavras, é difícil aceitar algumas palavras, mas Jesus, ele não voltou atrás. Depois ele fala, se vocês quiserem ir, que vão com eles, né? Porque a palavra do Senhor é verdadeira e a palavra do Senhor não pode ser mudada de acordo com o nosso gosto. Ah, eu não gostei disso, então vou tirá-la. Vamos tirar da Bíblia, como diz algumas pessoas aí do mundo secular, famosos, que a Bíblia precisa de atualização. Não, somos nós que precisamos de atualização na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, porque Paulo diz que é necessário que nós tenhamos uma mente renovada em Cristo Jesus. Não se pode receber a palavra do Senhor de uma forma carnal, porque o pão que Jesus está dando é espiritual, é para uma vida física, uma vida natural, mas a gente consegue ser espiritual, porque comemos de um pão espiritual. E esse pão nos dá vida aqui na terra, mas também nos dá vida eterna, amém? Então, se você é leitor da palavra de Deus, se você é participante da palavra do Senhor, saiba que muito desse pão não vai ter sabor. Que muito desse pão não vai ter um queijinho, um presuntinho para ficar mais leve. Muito desse pão vai vir exatamente como Deus te deu. Puro, imaculado. E não adianta tentar passar geleia, manteiga. Ele vai ter que ser comido da forma que Deus me dá, da forma que Deus te dá. Porque o alimento, quem nos dá é Ele, é o Senhor Jesus. Então, a forma que Ele entrega é a forma dele. Não adianta querer enfeitar, querer mudar o pão da vida, porque não funciona. Amém? Então, ele diz assim, esse pão que desceu do céu, de modo algum é comparável ao maná, comida dos vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Esta verdade disse Jesus. Mas eu quero que vocês leiam comigo. Cadê Jesus? Que é uma parte que ele diz assim. É o Espírito quem dá vida, e a carne de nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. No versículo 63, né? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Quando ele falou assim, no mesmo momento, no 66, ele diz assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és Cristo, Filho vivo. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu aos 12? Todavia, dentre vós tem um diabo. Falava de Judas, filho de Simão. Então, e ele naquele momento, Jesus não mudou a palavra dele. Jesus não muda a sua lei, os seus preceitos, a sua vontade por conta de multidão. Porque no começo ele diz assim: o Pai, o qual me enviou, o atraiu, e eu ressuscitarei no último dia. Porque ele diz: aqueles que o Pai me enviou e me atraiu, eles vão ouvir minha palavra. Eles vão crer, eles vão andar por ela e eles vão aceitar. Não importa se ela é dura, não importa a maneira que ela venha, não importa da maneira que eu faça. Por quê? Porque Jesus também diz, porque a palavra de Deus diz que todo aquele a quem Deus ama, ele corrige. Então, meu amado, se você está caminhando agora na fé, se você está começando no evangelho, saiba que também vai existir pães, sabe? Que você vai ter que comer da maneira que Deus vai mandar para você. Saiba que esse pão que Deus manda não é pão para nos destruir.
Não é pão para nos adoecer, não, é pão para nos dar a vida eterna. É um pão que no início não parece tão saboroso, mas ele vai nos alimentar, vai nos capacitar e vai dar vida para a vida aqui na terra e vida eternamente. E você será bem alimentado, amém? Então, a palavra de hoje é curtinha, é que Deus me trouxe a essa reflexão hoje de manhã, porque a gente procura alimentos que agradam a nossa alma, mas os alimentos que mais traz nutrição e mais nos traz saúde são exatamente aqueles que não têm tanto sabor. Então, se o alimento que você está comendo da Bíblia do Senhor, da palavra do Senhor, são alimentos que não são tão saborosos e não são tão aceitáveis como os discípulos aqui, aquele povo judeu questionou, sabe? Ficaram murmurando, embravejados, mas Jesus não mudou a sua palavra, continuou. Ao contrário, se você for ler, depois você lê João 6, do 44 ao 66, e você vai ver que Jesus não trocou a palavra dele, Jesus não mudou a mesa, não preparou uma mesa aceitava aos olhos, aos ouvidos daquele povo, mas o pão que ele tinha permaneceu, e a palavra que ele deu foi a mesma, ele não mudou por conta do povo que saiu, lhe abandonou. Mas com certeza Deus diz assim: aqueles que me deram, Jesus disse no início, aqueles que o Pai me deu, eles creram em mim, eles creram na minha palavra, e minha palavra é boa. A minha palavra alimenta e minha palavra é saudável. Então, que você seja alimentado hoje, que você seja alimentada pela a palavra do Senhor. Se você está recebendo algum tipo de mensagem que não é agradável ao seu coração, aos seus olhos no momento, saiba que lá na frente você vai se tornar alguém poderoso, resistente, sadio, saudável na palavra do Senhor, no Evangelho, na presença de Deus. Tudo isso vai fazer uma grande diferença lá no final. Lá quando você estiver maduro e saudável e você tiver que falar para alguém: olha, come deste alimento porque foi esse que me deu vida, foi esse que me capacitou, foi esse que me fortaleceu na caminhada. Então permaneça, essas palavras que você está recebendo não são palavras o pessoal diz aí, palavra emotivacional, mas são palavras que faz você analisar o seu caminhar, faz você analisar as suas ações. Então permaneça, porque Deus está falando com você, está te dando uma direção. Permaneça se alimentando desse pão, por mais que ele não seja saboroso, mas é o que você está necessitando nesse momento, é o que eu estou necessitando nesse momento, amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te capacite a comer alguns alimentos que não são tão desejáveis ao nosso paladar, mas que o Senhor capacite poderosamente, em nome de Cristo Jesus, que você saia um homem, uma mulher fortalecido, maduros na fé, cheio do Espírito Santo, cheio de capacidade para caminhar junto com ele nessa jornada, amém? Que Deus abençoe seu dia e que você seja um homem, uma mulher capacitada na palavra do Senhor. Alimente-se, está tudo aqui o que você e eu precisamos para ser um homem e uma mulher forjadas, capacitadas na palavra do Senhor. Bom dia, Paula. Então não retroceda, não retroceda. Por mais que as palavras não sejam o alimento do Senhor não seja aquele que você está querendo no momento. Durante essa minha jornada, eu tenho que comer alguns alimentos que eu não quero, mas eu sei que é necessário para que eu tenha uma vida saudável no Senhor. E assim também você e eu recebemos e assentamos à mesa do Senhor e recebemos exatamente aquilo que estamos precisando e não aquilo que nós queremos. Isso chama maturidade. Quando nós temos que comer uma salada ou um brócolis, isso chama maturidade, porque nós sabemos que isso pode não ser agradável ao nosso paladar, mas vai nos trazer
vai nos trazer saúde. Então a palavra do Senhor também é da mesma forma, amém? Fique com o Senhor Jesus, que Deus o abençoe, o capacite nessa semana. Curte, comenta nesse vídeo, envia para alguém que você saiba que tem alguma resistência em algumas palavras, e saiba que algumas coisas do evangelho não é bem recebida. Sabe por quê, amados? Eu também, muitas das vezes, eu agi como criança, muitas das vezes eu agi como mimada, e mesmo velha, a gente tem os nossos, né, embates com a palavra de Deus. Mas eu sei que eu tive que comer e Deus não mudou o alimento, não mudou a mesa por conta das minhas meninices. Ele permaneceu com o mesmo alimento. Você vai ter que comer. É desse que eu quero que você coma. Então, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe o seu dia e se sacie. Você vai ver que o início é difícil, mas depois se torna bem agradável. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, Paulo.